Pessoal, eu quero mostrar agora para vocês como funciona a inteligência artificial da plataforma A Bíblia Comentada. Você vem aqui, abre a caixa de diálogo e digita a sua pergunta. Eu quero, por exemplo, que ela me conte uma parábola bíblica sobre o perdão. Então você percebe aqui que ela já me deu a parábola do filho pródigo, que está em Lucas capítulo 15. Agora eu vou fazer outra pergunta. Vamos lá. Qual era o nome dos filhos de Jacó? Vamos lá? Ela me deu todos os nomes aqui, olha. O nome dos filhos de Jacó eram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Aser, Isacar, Zebulun, José e Benjamim. Contou direitinho. Mais uma perguntinha. Vamos agora saber quem foi chamado de discípulo amado. E ela falou bem aqui, olha. O discípulo amado referido na Bíblia é João, um dos 12 discípulos de Jesus. Esta plataforma está disponível para todos os nossos alunos. Então, clique no link, se inscreva e aproveite. Pensei numa coisa interessante, que é o seguinte, cara, como é que é a relação? Você mexe com a história. A partir do momento, por exemplo, em Israel, você vai lá embaixo do muro, tem a sinagoga do Davi. Sim, tem túnel também. Tem um túnel, né? Tem as pedras, são coisas históricas e tem pessoas que residem lá, inclusive, né? Até hoje. Como é que funciona quando você acha algum objeto que pode ser sagrado, histórico, da sua relação, por exemplo, com o governo de Israel, a parte burocrática? Porque, você tá mexendo, se você achar um negócio, pode mudar toda a trajetória, né? Inclusive tem um achado agora que vai mudar muita coisa da história, até provavelmente da vida de Jesus. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Caramba. Mas para responder a sua pergunta, Israel, cada país tem uma legislação sobre antiguidades. A de Israel especificamente diz que qualquer objeto que foi encontrado de 1978 para trás, certo, que esteja em coleção particular, que não sejam inscrições, restos humanos ou ossuários, podem ser legalmente comercializados. Desde que o dealer, como é que fala? O negociante, certo, seja alguém realmente cadastrado, honesto, que não vai mentir, porque é igual comprar coisa, pode comprar verdadeiro ou falso. Perfeito. E eu conheço em Jerusalém um antiquarista, o Zach, eu conheci em 1998. E olha como é que eu conheci. Eu fui ao departamento de antiguidades conversar com o Shimon Bartura, que era o diretor lá, e ele olhou para mim e falou o seguinte, o cartão, esse é um comerciante de antiguidades honesto. É um dos poucos que nós aprovamos. Então eu tenho amizade com ele há anos. Então ele sempre, quando tem alguma peça que a gente compra para colocar no museu, o departamento de antiguidades coloca o Exportation Approval, que é o departamento, para validar o certificado de autenticidade, que aquilo pode se tirar no Brasil e aquela peça tem um número. Por exemplo, essa moeda aqui tem um número. É que eu não trouxe o documento aqui. É como se fosse um carro, um chassi. Certo. Eles sabem em que parte do mundo está e com quem. Então todas as peças do museu têm esse número, estão cadastrado, online, né? Cadastrado. É. Agora, o que eu acho em escavação arqueológica, isso fica lá. Ah, tá, você não pega. Não leva posso pro trazer. museu, A única coisa que eu já trouxe de escavação arqueológica é pedaço de cerâmica, que depois que fez o diagnóstico, sobram muito pedaço de alça, essas coisas todas, e é mais um souvenir mesmo, para alunos. Olha, isso aqui é uma cerâmica de 2.500 anos, às vezes para fazer com os alunos, assim, você separa várias cerâmicas, de qual período que é. Então isso a gente traz, pedacinho de cerâmica, mas eu já encontrei, por exemplo, uma estátua neolítica raríssima, que está no museu de Shahar Golan, não veio comigo. Já encontrei moeda, isso não vem comigo. Isso fica lá no departamento de antiguidades. Muito bom. Ô professor, a respeito do você estava falando dos apócrifos, né? É que você citou um exemplo que não condiz com... É que pouco se fala dos apócrifos. O que dá para tirar de algo que realmente adicione com a história da Bíblia em respeito dos textos apócrifos? Boa. Como os evangelhos apócrifos, eles datam de 200 a 300 anos depois de Jesus, eles me dão uma pista de como eram as crenças cristãs no segundo, terceiro e quarto século. Final do segundo século. Como é que o cristianismo entendia Jesus naquela época? Quais eram os segmentos cristãos diferentes? Alguns evangelhos apócrifos podem ter um eco da tradição oral. Por exemplo, você tem o evangelho de Yaakov, Proto-Evangelho Yaakov, que fala que José, marido de Maria, era viúvo quando se casou com ela. Então ele tinha filhos e filhas de um casamento anterior. Então os irmãos de Jesus seriam filhos de José, mas não seriam filhos de Maria.
Isso pode ser o eco de uma tradição anterior, a tradição oral. Então, alguma coisa da tradição oral, a gente vai pegando, assim, alguns detalhes ali, um ou outro. Porque a Maria também vai pro deserto, não vai? A Maria, a mãe? Não, eles atravessam para ir para o Egito. Passam pelo deserto ali do Mas do sozinha Sinai. ela não vai? Não. O que o Evangelho fala é que quando ela descobriu que estava grávida de Jesus, ela sai de Nazaré e vai para perto de Jerusalém para ficar com a prima dela, que era Isabel. Isso. Agora, por que ela vai? Maria deveria ter uns 12, 13 anos de idade, que era a época que as meninas casavam. Menstruou, casou. E ficou grávida antes do tempo. Ninguém engolia essa história. Então, com certeza, ela foi para a casa de Isabel. Isabel era irmã dela? Não, prima. Para a barriga crescer e talvez passar um pouquinho toda a hostilidade que ela teria em Nazaré. Porque hoje a gente fala a Virgem Maria, o país majoritariamente católico, a Virgem Maria, Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora de Guadalupe e tal, mas isso é o conceito católico de hoje. Mesmo quem é protestante evangélico reconhece Maria como a mãe de Jesus, uma mulher santa, mas no primeiro século era apenas uma menina judia que engravidou antes do tempo e poderia ser apedrejada. Essas coisas nós vamos recolhendo. Então os evangelhos apócrifos, eles podem dar essa linha, como era o cristianismo nessa época, e a tradição oral traz esses detalhes. E a comparação, o cruzamento com a cultura da época, nos ajuda a entender questões como essa aí que você perguntou. Entendi. Tá vendo só, professor? O que você ia falar? O que você ia falar do Jesus? Que vai mudar? O que vai mudar? Vai mudar o conceito? Tem um professor chamado Shimon Gibson, um grande arqueólogo israelense, e tem um outro historiador também, Al Meron, que estão desenvolvendo algumas pesquisas agora. Eu tenho até uns vídeos aí para mostrar onde poderia ser o pretório onde Jesus foi julgado. Você foi lá a Israel. Certo. E tem a famosa Via Dolorosa. Perfeitamente. A Via Dolorosa, esse talvez era o lugar do julgamento de Jesus. Estão vendo aqui fora? Deixa eu só explicar primeiro os vídeos, depois eu entro nesse detalhe. Aqui são túmulos do Antigo Testamento que foram cortados, e lá atrás você tem a parede do século XVI mais em cima e mais embaixo um muro da época de Herodes. Veja que as pedras de baixo são diferentes das de cima. Sim. Herodes fez um muro aqui, então aqui nós estamos do lado de fora do muro do Palácio de Herodes. O palácio ficava desse muro para dentro. E num próximo vídeo aí, vocês vão ver numa próxima imagem, uma escadaria que tem um conjunto de pedras de um lado, de outro, como se fosse uma rampinha e uma escada no meio. Eles vão mostrar daqui a pouquinho o vídeo pra gente. Essa escadaria faz todo o sentido de acordo com a descrição de um historiador chamado Flávio Josefo, do primeiro século, que ali ficava o pretório onde Pilatos residia quando vinha para Jerusalém. Josefo não menciona Pilatos, ele menciona os governadores romanos. E Herodes também ficava ali. Então, quando você vai para o Evangelho de João, você vai que tudo encaixa. Porque ali você tem uma escada que bate no muro, quer dizer que tinha uma porta ali. E o Evangelho de João fala de maneira muito significativa que quando Jesus estava para ser julgado, olha o que diz aqui, Evangelho de João, capítulo 18, verso 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles. Olha essa escada aí, ó, tá vendo? Então, mas... Volta o vídeo, por favor. Então, mas... Vocês percebem que tem uma escada... Então, mas o Jesus, se ele fosse julgado pelo Caifás, ele ia ser apedrejado, porque parece que a blasfêmia era apedrejamento. E aí ele foi falar com o Pilatos e falou, ó, tira essa bucha de mim... E julga ele como pelos romanos. Correto. Porque quem estava dominando lá era o Império Romano, né? E tem mais um detalhe. Legalmente, os judeus não podiam sentenciar ninguém à morte. Entendi. Se Caifás matasse Jesus, ele estaria incorrendo em crime. Então, foi uma treta, né? Jogaram para os romanos. Jogaram para os romanos. Aí era então, mas o Caifás, ele foi pedir. Ele foi pedir. E aí a mulher do Pilatos, que é a Cláudia sonha com Jesus, isso. fala assim... Fala, não mexe com esse menino. E o Pilatos percebeu o pepino que ele estava na mão. Porque Jesus era um líder, Pôncio Pilatos. Se Jesus tivesse sido... Inclusive, Pilatos, por muito tempo, duvidaram da existência arqueológica dele. Hoje nós temos a comprovação arqueológica. Tem, lá, né? Sim, Cesareia Marítima. Tem o nome Pilatos dele, lá, cara. Cesareia Marítima. Aí o Pilatos viu que se ele matasse Jesus, podia provocar uma guerra civil, o que ele não queria. Aí quando ele soube que Herodes estava lá, também queria jogar a bucha para Herodes.
Herodes devolve para Pilatos. E o curioso é que esse palácio que eu mostrei, que é enorme, ele tem lugar para ficar Herodes de um lado e Pilatos do outro, que eles não se bicavam. Agora, normalmente, a tradição da Via Dolorosa vai dizer que Jesus foi julgado lá na Fortaleza Antônia, lá dentro da Cidade Velha, num lugar que não tem nenhuma evidência palaciana. Entendi. Tudo indica, do ponto de vista arqueológico, que Jesus foi julgado nessas escadarias que eu mostrei para vocês. Aí onde a gente viu. Se Jesus foi julgado aqui, nessa escadaria aí, porque Pilatos saiu... Os judeus não queriam entrar no pretório para nos contaminar na Páscoa. Pilatos saiu. Então faz sentido, ele sai do palácio. Aqui nós estamos com a câmera, tem espaço para ficar uma pequena multidão. E perto daquela árvore que está junto com a parede ali, você tem um pavimento de pedra. E o Evangelho de João diz justamente isso. Vou ler para vocês aqui, olha. Quando Pilatos, João 19, verso 13, ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora, de novo, para fora. Assentou-se no tribunal no lugar chamado pavimento, em hebraico, Gabatá. Gabatá em hebraico, em grego está litrostos. Litostros significa pavimento de pedra. E você tem um pavimento de pedra ali e um lugar para um tribunal. Isso é uma coisa muito inédita. Então, se Jesus foi julgado ali, a gente tem que repensar toda a trajetória de Via Dolorosa. Que é o lugar mais sagrado da... Só estou dizendo, claro, é uma possibilidade arqueológica. Onde ele andou com a cruz. Caramba. Exatamente. Que é o caminho, né? É o caminho. Você tem que falar das possibilidades, o que as evidências estão mostrando. O Calvário. Sim. O Calvário. Aí o Calvário seria num outro lugar. É outro lugar o Calvário? Então são pesquisas que a gente vai fazendo assim. Pô, você manja, hein? Porra. Que isso. Você manja, hein? Incrível. Danado, hein? Uma memória... Os caras sabem...